falar, compreendo o silêncio dos meus pensamentos. Eu levei a sério cada momento, cada palavra. Eu não esqueci, porque de você eu não esqueço nada. Eram só pedidos seus, mas eu fiz questão, porque te fazer feliz é meu manual de instrução. Fazer vocês felizes. Me escute quando eu for chorar, seja meu pai. Me abrace quando eu tiver medo. Perdoa se eu errar, mesmo sem eu falar. Compreendo o silêncio dos meus pensamentos. Eu levei a sério cada momento, cada palavra. Eu não esqueci, porque de você eu não esqueço nada. Eram só pedidos seus, mas eu fiz questão, porque te fazer feliz é o meu manual de instrução. Eu levei a sério cada momento, cada palavra. Eu não esqueço nada. Eram só pedidos seus, mas eu fiz questão, porque te fazer feliz.
Eu sei que
melhor em joias, relógios e presentes. Na Gold Joias você vai encontrar super novidades, toda a qualidade. Gold Joias é o seu lugar. Concertos e assistência que faz a diferença. A melhor equipe pra te atender. Gold Joias tem o melhor pra você. Fabricação e consertos de joias, conserto e assistência técnica em relógios, artigos para presente em geral. Laboratório de banho em ouro, prata e níquel. Avenida Tenente José Teixeira, 204, Centro Bom Jesus do Itabapuana. Telefone 3831-1561. Gold Joias. Elétrica JG, vendas de material elétrico em geral, instalações residenciais, prediais, industriais e rurais, projetos, ARTs, soldas, motores, postes, transformadores, comando e automação, serviço de alta e baixa tensão. Elétrica JG, técnico responsável José Geraldo Caxixa, anos de experiência no ramo, atende toda a região, Rio e Espírito Santo. Telefone 0 operadora 22 3835 1131 ou 0 operadora 22 999 03 8954. Elétrica JG, levando energia com força aonde você estiver. No ar, previsão do tempo. Saiba como deve ficar o tempo nas regiões do Brasil. Não chove, faz sol no norte da Bahia, interior do Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, centro-oeste do Rio Grande do Norte, em Sergipe e no leste do Piauí. Chove rápido no leste da região e ocorre pancadas a partir da tarde nas demais áreas. Informou Marcos Vinícius a previsão do tempo para a região nordeste do país. Você se ligou na previsão do tempo. Continue ligado na próxima edição. Agora em Santa Isabel, Padaria Pão Caseiro. Fênix, venham fazer o seu lanche da tarde e comprar os mais deliciosos produtos da nossa padaria. Pão de sal, pão doce, brioche. Ainda temos refrigerantes, cerveja, guaravita, balas, doces e uma mini mercearia. Venham aproveitar em Santa Isabel as delícias da Fênix. Pão Caseiro, na rua principal, próxima à Igreja Assembleia de Deus, na usina Santa Isabel. As tendências da atual estação esperam por você na Garnier. Um verdadeiro show de preços, qualidade e atendimento. Garnier, sempre vestindo o homem de bom gosto. Garnier, Doutor Abreu Lima no centro, em Bom Jesus, Itabapuana. Você está na Rádio Top Sertanejo. No aplicativo, no site e na plataforma digital. Qual o segredo da Top Sertanejo? Ela vai mais longe porque está no Brasil e no mundo? Ou porque está no mundo e no Brasil e em todo lugar? Viagem com a Rádio Top Sertanejo. Bom Jesus do Itabapuana, Brasil. Olá, minha gente, bom dia, são exatamente 10 horas 6 minutos, aqui pela sua Rádio Top, fazendo o melhor para você na programação em toda a nossa região, em todo o Brasil. Através do site, através do aplicativo, você ouve a Top em todo o Brasil e no mundo. Nosso agradecimento aos internautas ligados com a gente, nosso carinho especial, nosso agradecimento ao amigo Márcio Vinícius, presente no estúdio, e também o nosso convidado Cristóvão. Cristóvão, depois de muito tentar conversar com ele, nós conseguimos tê-lo aqui na nossa Top Sertanejo para estar falando aos ouvintes e aos internautas sobre tudo que é o Cristóvão hoje, né? Sim. As pessoas conhecem Cristóvão, muitas pessoas já sabem, né? É um cara polêmico, um cara inovador, um cara dinâmico, um cara com ideias inovadoras e futurísticas, né? E é claro, com coisas também nostálgicas, mas que faz com que nós possamos ter, Márcio.
Toda a diferença. Né? Toda a diferença aí, para que nós possamos ter, é claro, um diferencial, né, de quem é realmente o Cristóvão. Márcio Vinícius, bom dia. Bom dia, um grande abraço para você, Marcelo Ribeiro, galera de casa também, né? Um ótimo dia. Nosso querido Cristóvão, né? Tá por aqui já nos estúdios. E é um cara que fala o que pensa, isso que é interessante para as pessoas. Você gosta disso, né, Márcio? Não, eu gosto da verdade, da sinceridade, né? Da pessoa que não fica em cima do muro, aquela pessoa que tem autenticidade, isso é muito interessante. Independente do lado que a pessoa seja, ou defenda, ou a sua religião, ou a sua escolha política, no momento em si, todo mundo tem o direito à sua opinião, né? Nós estamos aí, pelo menos num país democrático, a gente acredita que a gente ainda tem a liberdade de expressão. Isso tem que ser muito focado, muito bem apresentado, né? E a Top Sertanejo tem esse compromisso, essa responsabilidade, né, Marcelo, de trazer exatamente as grandes discussões. Aqui não vai só surgir o prefeito eleito, né, os vereadores eleitos, não, aqui vai aparecer todo mundo. Aqueles que lutaram de alguma forma também da campanha e que não foram eleitos, que terão vozes de alguma forma, aqueles que têm ótimos projetos para que a nossa cidade continue desenvolvendo. Então é isso, e esse é o nosso compromisso, pode ter certeza. Legal. E nas últimas entrevistas que você tem participado, Cristóvão, nós vimos que você utilizou o espaço para falar de diversos assuntos, dentre eles, né, cultura, esporte, dos seus projetos como Cidadão por Jesus. Exato, isso é importante. Fala para mim, por que você se candidatou a vereador? Primeiramente, quero dar bom dia a todos os ouvintes, mandar um abraço para todos os meus amigos, né, que nessa campanha tiveram firmemente na torcida e tiveram conosco, né, em toda a caminhada. Certo. Quero mandar um abraço aqui para o Maurício, lá na usina Santa Isabel, para a Sônia, para o seu Francisco e a sua esposa Eliane, para a Abimara, para Neemias, né? Neemias é uma pessoa muito legal também, o gordinho da saúde. Isso. Né? O que acontece? E muitos outros, né, que a gente, no decorrer da nossa entrevista, que a gente vai estar mandando um abraço e um agradecimento. Deixar bem claro aqui para todos que, assim, eu venho aqui agradecer os votos que tive, né? Nós tivemos 68 votos e eu vejo o seguinte, a gente tem que agradecer na derrota também. Exato. Ela é importante, ela nos faz evoluir. Então, como um bom karateca, que eu sou treino karatê desde 1986, inclusive quero mandar um abraço para o Shimaru e para o Antônio, que é meu brother lá das antigas, né? E a base também educacional, que é muito interessante, é familiar. Hoje me faz essa construção de reconhecer que a vitória tem que ser agradecida. A minha vida política eu sempre tive dentro da política, né? Porque os meus pais sempre tiveram envolvido, né? Quando eu falo dos meus pais, eu lembro de 3 pessoas. Os meus pais, minha mãe, Janete Henrique Barbosa, que trabalhou no Padre Melo, foi costureira de vários blocos de samba aqui em Bom Jesus, né? Inclusive o Peru Encalorado, não sei se a galera nostálgica, toa, tupi. Aí, gente, olha só a cultura aí, eu fiz parte dessa. Eu lembro aqui, teve um tema de carnaval chamado Caça aos Marajás. Eu lembro do Eduardo Huck, cara. Eu abanando o Eduardo Huck, entendeu? Ele de sultão, eu ali abanando, cara. Foi muito legal. Eduardo Huck. E do Taote também, que é Sebastião Costa da Silva, o Sebastião Costa Silva, Tido Pitoca, entendeu? Essas 3 pessoas têm um histórico dentro da minha política muito grande, né? Porque eles faziam parte de um determinado partido, né? Inclusive eles eram admiradores, fãs, quase um irmão desse líder desse partido em Bom Jesus, que infelizmente a gente não teve a representação desse partido esse ano eleitoral. E surgiu assim, né? Dentro, envolvido, antigamente tinha comício, né? Minha mãe fazia equipe, né, para trabalhar nas campanhas políticas, e eu cresci nesse âmbito, o que é muito interessante. E aí eu me recordo aqui sobre a minha primeira entrada física na política, né, foi na política estudantil. Que eu lembro uma vez, meus amigos, olha só. Era muito forte. Era muito forte, olha só. O poder do querer, né? Eu lembro que eu perdi de série no Colégio Rio Branco, que eu estudei no nosso grande amado Colégio Rio Branco, né? História. Nossa casa tem nome glorioso, letra e música de Padre Melo, né? Vale a pena lembrar que, né?
E aí eu falei assim, cara, na 7ª série eu fiz dependência de matemática e física. Eu falei assim, cara, minha mãe me cobrando com força. Tava pensando que tava iludindo minha mãe, que minha mãe não sabia, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou passar nas 2 séries e ainda vou ser presidente do Grêmio. E aí eu fui presidente do Grêmio Estudantil. O primeiro contato político-físico meu foi como presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Rio Branco. Sentiu o termômetro ali, né? Sim. Como é que funciona? Cara, muito legal, porque começa a ter as alianças, né? Eu comecei algumas séries de lá do colégio, né? E a gente pegar um colega da 6ª, da 5ª, da 8ª, e a gente fazer um grupo legal que trouxe bastante coisas benéficas. Aprender isso aí, ó, dentro do colégio, é importante, cara, né? Ó, interessante, meus amigos, é bom eu tá lembrando dessa situação. Lembra do TV Escola? Que TV pegava Escola. na parabólica, foi uma das propostas que nós tivemos e conseguimos realizar dentro do Colégio Rio Branco. Ter TV Escola. As criatividades da época não tem comparação, infelizmente, com o que acontece hoje, né? O que a gente vê de alguma forma. Parece que as pessoas se comprometiam mais, né? Hoje em dia, as pessoas não estão muito ativas para isso, parece que estão deixando um pouco de lado essas culturas que fizeram, que foram de grande importância na sua vida e na vida de tantas outras pessoas, né? Isso precisa ser provocado de alguma forma? Sim, precisa. A gente tem que a gente é representante dessa época e a gente tem que levar isso para o pessoal do passado que vivenciou essa época, de estar relembrando e de estar dando exemplos positivos para as futuras gerações. Que isso é interessante. O movimento estudantil é muito legal. E falando em movimento estudantil, Marcelo, eu gostaria de mandar um abraço para os dirigentes da UMEB, União Municipal de Estudantes de Bom Jesus. E outra coisa interessante, não sei se os bonjesuenses aqui sabem, que o nosso presidente estadual dos estudantes é daqui de Bom Jesus. Olha. Pedro Lucas, presidente da estadual. Aí, ó. Pedro Lucas. Entendeu? Mandar um abraço para ele. É bastante orgulho para todos nós, né? Não sei se os bonjesuenses sabem, mas o presidente estadual que representa os estudantes no estado do Rio de Janeiro, aqui de Bom Jesus. Mora lá no bairro Asa Branca. Nós vamos falar sobre a Associação de Moradores. Quero mandar um salve lá pro pessoal lá, né? Que legal, importante. A política envolve a gente de um contexto, de uma coisa tão especial. Na vida da gente, tudo é política, né? É verdade. Se você vai no comércio... É um ato político. Sim. Exato. Se você vai no comércio, se você vai no mercado, se você sai de casa para poder fazer alguma coisa, conversar com os vizinhos é uma parte de uma política na vida da gente. Então as pessoas têm que saber que a política é tudo. Aí você, por exemplo, se resolveu se candidatar diante da situação que você via. Eu lembro que você cobrava muito iluminação pública, cobrava muito entretenimento, quadros de esportes, né? Tem cobrado muito tempo, né? Olha, o que acontece? Esse convite foi até um toque de um colega meu há uns 4 anos atrás. Eu não absorvi na época, né? E eu esse ano resolvi entrar. Falei assim, não, poxa, eu tô... Aquele lance que você tem aquela autoanálise, quando você vê se está na situação e não sabe, assim, cara, eu tô aqui. Eu tô nessa situação, eu tô vivenciando isso há muitos anos. Agora a gente tem que entrar de cabeça, né? E como eu havia dito para vocês, eu sou uma representação da Rua José Basso Borja Antiga, 24 de fevereiro. Aí, né?
grande comunicador. O que acontece? A gente ficou sabendo que esse ano o prefeito, através de uma entrevista que foi feita pelo Daniel, inclusive eu conversei com o Daniel, falei assim, Daniel, no dia que você tiver oportunidade de estar com o prefeito, porque eu já tentei 5 vezes, meus amigos, 5 ou 6 vezes eu desisti, tá? Pergunta a ele sobre a réplica. A hidrelétrica? Sobre a réplica da Franca Amaral, que ficava na praça ali, Governador Portela. A gente teve um imenso prazer de brincar em torno dela, né? Sei que muitos cidadãos bojesuenses ficaram chateados com a retirada dessa, né? E aí a gente fez uns desses requerimentos. Eu vou até aqui, dá licença. Estamos conversando aí com o nosso grande amigo Cristóvão. Eu vou pegar aqui para Cristóvão do vocês. Rock. E... Inclusive o Cristóvão tem história, né? O Cristóvão tem... Sim. O Quintal do Rock, nós tivemos a oportunidade, eu e o Márcio, de entrevistar, né? Aqui, ó. Esse é um dos requerimentos. Esse é da réplica Franca Amaral, correto? Isso. Acho que é 21, né? E aí tem as fotos aí atrás que eu vou até explicar a vocês sobre a situação dessas fotos. Antigamente, nós tínhamos o Centro de Informação Turística, né? Que eu acho que funcionava até a Secretaria de Cultura. Funcionava a Secretaria de Cultura, que fica anexo ao Laguinho, né? E aí o que acontece nessa situação? Eu fui pedir apoio para um evento Quintal do Rock do Cristóvão, que é uma cena cultural que teve aqui na cidade, né? Porque nós não tínhamos oportunidade das bandas de rock and roll aqui dentro da cidade, na época em que eu tocava. Tá, beleza. Chegando lá, eu vi ela toda desmontada debaixo de uma mesa. Aí eu pedi uma pessoa que lá estava, assim, pô, você pode tirar uma foto minha aqui? Então o que acontece? O objetivo da foto não era a minha pessoa, era pegar a réplica da Franca Amaral desmontada. Aí, passado muito tempo, eu falei assim, cara, onde que tá? E nada. Aí eu comecei a investigar. Aí, nessa investigação, eu voltei até o colégio IFE, né? E perguntei ao segurança, assim, não, tudo que estava ali foi retirado num caminhão da prefeitura e foi levado para a Secretaria de Cultura e Turismo. Aí eu passei aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica ali próximo ao Bradesco, acho que eu esqueci o nome daquela rua ali. Aí eu rodei e nada. Aí eu voltei, comecei a conversar com algumas pessoas e cheguei à conclusão. Aí cheguei ao procurado, né? E aí vi que estava numa quadra, inclusive até a gente estava falando no backstage sobre essa quadra que tem entre o Colégio Francisco Baptista de Oliveira, Casa da Bênção e Secretaria de Obra, que fica na José Bastos Borges. Essa réplica estava num terreno ao lado. Aí eu filmei, tá? Fiz o requerimento pedindo a volta dessa réplica da Franca Amaral, tá? Só que o que acontece? Quando eu fiz esse requerimento e levei uma cópia para a cultura, a pessoa responsável chegou para mim assim, menino, onde que tá isso? A gente está procurando isso. Sério mesmo? Eu falei, menino, onde que tá isso? A gente está procurando. Porque eles não sabiam, ouvintes. Não, eles não sabiam. Se eles disserem assim, não, nós sabíamos onde que estava. Não sabia. Não sabia. Olha que interessante. Porque eles não me responderam. Aí me responderam pessoalmente, tá? Assim, Cristóvão, a gente não sabe onde que tá. Tá em tal lugar, assim assado. E aí, a gente vê, né, cara, a gente vai ter essa felicidade desse retorno, né? Eu estou sabendo que através do que você fez, esse requerimento, parece que fizeram até mesmo ali na própria praça, né? Já fizeram. Inclusive você já tinha dado dicas, põe aqui na Beira Rio, coloca ali na Amaral Peixoto. Sim. Mas já... Eu fiz os requerimentos que eu faço, né? Que é negócio assim, você tem que fazer assim, assado. Olha só, seria interessante você fazer, e essas são as opções de locais. Entendeu? Eu tenho aqui uma opção de local aqui de uma área esportiva, e infelizmente a gente, não é aquele, você tem que fazer. Mas olha só, cara, você pode ser isso assim, assado. Inclusive, meus caros amigos bojesuenses, eu pedi, devido à falta de acessibilidade da Secretaria de Cultura, né, a gente vai tocar nesse assunto, né, Lei 10.098, que tem que ter acesso para todos, aquele com mobilidade plena e mobilidade reduzida. Eu pedi e indiquei alguns locais para mudança da Secretaria de Cultura e Turismo. Um desses locais foi o Aeroclube. Certo. Entendeu? Outro local, aquele ali em frente ao João Salim. Né? São pontos ali pontos necessários, legais, né? acessáveis e acessíveis, né? Exato. E que atrai a população, né? Mas aí, voltando à réplica da Franca Amaral, aí cansado de pedir, tá? Eu fui até uma pessoa
que é da área da justiça, que é envolvida com cultura, mostrei, assim, doutor, olha só, me ajuda. Aí não vou citar o nome do doutor, né? Aí o doutor foi, tirou a foto, aí a gente vê o poder, né, cara? Assim, não o poder, né? A vontade, né? E saiu num blog, até de um amigo de vocês. Cresce o movimento da réplica Franco Amaral. Mas você sabe qual é o mais interessante, amigos bojesuenses? Que não teve nenhum vereador, tá? Nenhum desses 13 vereadores do passado e que alguns se reelegeram. Assim, vamos lá na casa do Cristóvão. Vamos saber a autenticidade disso aí. Vamos ajudar. Nenhum procurou. Não teve ninguém. Ninguém tem envolvimento com a cultura, ninguém tem envolvimento com... É porque não é ideia deles, né? Aí, uma coisa, eu vou fazer um pedido a vocês que eu havia esquecido na entrevista do Portal Web Fluminense, mas eu vou fazer esse pedido a vocês aqui para vocês atentarem. Eu já comentei. Olha só, a gente tem a prefeitura municipal, não tem? Tem 2 pontos de ônibus. Certo. Atrás daquele ponto de ônibus tem um busto do prefeito Gautier Figueiredo, que está ali a nossa cultura. Pelo que a representatividade que ele teve pelo município está ali encoberta pelo aquele ponto de ônibus. Entendeu? Em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura. Eu acho que esse Figueiredo, não sei se é Gautier, eu não me lembro o Gautier. É o Gautier Figueiredo. Eu acho que é parente do gestor, alguma coisa assim. Olha só. E ali, esse foi homenageado em 1983 pelo Paulo Portugal. E ali colocaram um ponto de ônibus. Como se tivesse assim, cobrindo a nossa cultura, cobrindo as pessoas que lutaram pela cidade. O raciocínio é esse mesmo. Não pode pensar de uma outra forma, né? Tirar aí você sabe qual é o mais interessante, cidadãos bojesuenses? Se você olhar bem a prefeitura lá, você tem dois pilar, que vai entrar 2 bustos. Mas aquele pilar tá desde o... Deixa eu ver. Cara, começaram a construir, acho que início de ano, alguma coisa assim. Eu pensei que eles iriam fazer alguma coisa, mas tá lá. Entendeu? Não sei para quê. Outro detalhe que eu quero que vocês se atentem, a gente tem a Praça Governador Portela e tem aquela praça anexa, onde todo 7 de setembro os gestores estão lá, o gestor, o presidente da Câmara, inúmeras figuras de representatividade social, e aí eles não viram que o busto do Jorge Roberto Silveira, que foi nosso governador, né, bojesuense, está sendo encoberto por um pé de sica. E aí, você tem mais um pouquinho adiante, que você tem 2 bustos. Você tem ali o Dr. José Vieira Seródio, que já foi encoberto pelas palmeiras. Entendeu? Eu acho que isso é um desrespeito pela cultura, desrespeito à pessoa e uma omissão de zeladoria e de cultura. Então, vocês que estão ouvindo, vocês podem passar nesse local, vocês vão ver que a autenticidade das minhas falas, e a gente fica triste por isso, porque a gente tem que reconhecer as pessoas. Exato. Entendeu? As pessoas não podem ficar apagadas, entendeu? Inclusive fica feio. Não pode. Se eles se propuseram de colocar, homenageá-lo, né? Homenagear, então tem que cuidar, né? Tá crescendo um pé de sica, que é o sagu, já tá encobrindo o Jorge Roberto Silveira, e o Dr. José Vieira Seródio tem um pé de palmeirinha, que já encobriu. Entendeu? É triste, né? São informações tristes. Cara, o mais interessante é que 7 de setembro, festa de agosto, estão ali hasteando bandeira, estão ali com contato e não estão vendo isso, cara. Estão percebendo. Então, quer dizer, é como se não significasse nada, né? Nada. É quando se for plantar ou fazer uma reforma em determinado jardim, você tem que olhar isso aqui. Planejamento, né? Não posso colocar isso aqui vai, se crescer, vai encobrir. Isso aqui não pode ficar na frente, tem que ficar atrás. Afinal de contas, isso aqui é uma homenagem, né? De uma figura importante para nossa cidade. Exatamente. Nosso município. E assim, o Marcelo, falando em homenagem, a gente vai tocar no assunto do nosso grande Antônio Moisés, nosso Isso, Pelé. Né? Tava vendo aqui os comentários, inclusive você fala muito sobre o Pelé. O Pelé foi o seu primeiro professor de música, de muita gente, né? Sim. Uma pessoa muito respeitada, muito querida. Inclusive, a própria FAMESC, a primeira turma, teve o seu nome, né? Como registro de direito, Ele ia se formar, infelizmente, né? Acho que ele teve até sua formatura, mas em homenagem, memória, né? Em memória, né? É uma pessoa muito querida por todos nós, uma pessoa religiosa, bacana, tocava na igreja, baita amiga, né? E eu vi aqui que você fez uma homenagem a ele. Há muitos anos você já homenageava em vida, graças a Deus. Sim. Ele
tirou fotos com ele. Você tinha ele como ídolo, né? Sim, olha só. Acho que todos os cidadãos banjazoenses têm o Pelé como ídolo, né? Foi o cara que ensinou música, foi a pessoa que ensinou música para, vamos dizer aí, 105%. Não vamos dizer 100 não, 105%, entendeu? Porque se ele não ensinou, ele foi uma mola propulsora para que aquela pessoa aprendesse a tocar. Grande incentivador, né? Sim, e assim, o que acontece? Ele foi meu primeiro professor de violão. Eu até estava recordando que meu pai tinha um botequim, né? E a gente jogava capoeira lá, entendeu? Era para mim ser capoeirista, entendeu? Era para mim ser capoeirista, mas eu tornei karateca. Mas foi pro karaté. Sabe por quê? Agora uma coisa aí bem nostálgica ainda. Alguém se lembra da Salute? Eu lembro. Você lembra da Salute? Lembro, sim. Salute, que ficava aqui indo para o hospital. Hospital, isso. O meu padrinho Wilson, a gente vai falar sobre mobilidade urbana, a gente vai tocar nesse assunto também dos mecânicos de bicicleta. Meu padrinho Wilson estava com uma oficina, ainda tem essa oficina ali na Volta da Areia, passando ali e falou assim, Cristóvão, que é o nome do meu pai, assim, tem uma academia. E o meu pai, na época, queria me colocar na musculação. Só que na época eu não podia. Eu tinha 8 anos de idade, não podia. Era gordinho? Não, era gordinho. Aí o mais interessante disso tudo é que tem um vereador, eu não pôde se candidatar, a gente não vai tocar nesse assunto, que na época ele era bodybuilder, era strongman, malhava. Malhava. E a gente fica triste em saber, entendeu? A gente fica triste em saber que não teve representatividade do mesmo na área esportiva, entendeu? Mas aí, voltando ao assunto do Pelé, ele foi meu primeiro professor de violão, tive que esperar minha mão crescer. Hoje o pessoal tem os violões com ergonomia legal para cada idade. Antigamente não tinha esse avanço, entendeu? Então meu pai me deu um violão que o braço era grandaço. Aí tive que esperar minha mão crescer 2 vezes para mim começar a ter aula do Pelé. Mas aí o que acontece? Eu homenageei na segunda edição do Quintal do Rock do Cristóvão, porque eu havia essa falta de comprometimento do município com os artistas e principalmente com ele. Eu falei assim, cara, eu vou homenagear o Pelé. E aí... Pelé deixou um grande legado, sim, né? Essa que é a realidade. A gente for citar alguns nomes aqui, a gente poderia até citar um, que no meu ponto de vista também foi um dos caras que provocou demais em relação ao esporte, que foi o Ivan de Oliveira. Ivan de Oliveira. Né? É brincadeira. Brincadeira. Tony Tornado, né? Tony Tornado. A gente morre na BR-3. E é um cara que falava na lata também. Sim, cara. Essas pessoas que a gente não pode sair da nossa memória e a gente tem que deixar para que as futuras gerações saibam dessas pessoas. A gente não pode ocultar com um ponto de ônibus, com uma vegetação, com um desdém com a cultura. E achar que aquilo é normal. Achar que aquilo é normal, que as pessoas não se importam com a cultura. Não é assim que funciona, cara. Para mim não é assim que funciona. Acho que para vocês, não tenho certeza que para vocês dois não também são assim. Não. Tanto que convidamos você para falar sobre isso. Talentoso aqui. Né? Gente de todos esses tipos de arte que você possa imaginar. Sim. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser provocado, né? Tem que ser olhado com mais atenção, com mais carinho, fazer algo assim criativo, né, para essa área da cultura. Eu vejo o seguinte, falta chegar até essas pessoas. Eles acham que o futebol é só cultura, acabou. Não, Criou o campeonato, já é cultura. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Não. Você lembra do teatro agora, que fizeram o nosso teatro aqui? Que teve o Jefinho, né? Certo. Que os caras arrebentaram com a peça que eles apresentaram. E casa cheia no Padre Melo. Exato. Chamava as pessoas, pagavam para assistir. Então, aí, de repente, nós temos vários outros talentos. Não tiveram aqui, mais né? incentivo de nada. Olha, eu tenho assim, pra galera, tenho estudado bastante a Lei Rouanet, que abre um leque muito grande, incentiva a cultura. Agora a gente tem que passar para as pessoas as benéficas de estar contribuindo com a cultura local, entendeu? Exatamente. Isso é interessante. Mas aí, voltando ao lance do Pelé, eu senti nessa necessidade. Aí o que eu fiz? A gente estava falando sobre talentos, a gente tem lá no Lea Márcia, irmão da Joana. A dona Joana foi secretária do Dr. Delto de Matos. Grande escritor. Esqueci o nome dele. Paulo. Ele que fez o violãozinho e a guitarra. Tudinho. Falei assim, e um pedestalzinho. Que você... Ele é artesão, que eu homenageei o Pelé. O Pelé, né? Tá vendo aqui. E aí a gente fez esse pedido ao município, para que fosse homenageado, esse aí, para que fosse homenageado na tenda cultural
o nosso grande representante de vários festivais nacionais, que é o Antônio Moisés, o Pelé. Só que, infelizmente, a gente não obteve o sucesso. Mas aí eu peço a todos vocês que são músicos, que tocam na noite, que conhecem o Pelé, que possa colocar no seu repertório a música Justiça de um Cangaceiro. Você que é dono de colégio de música, por favor, não deixa a nossa cultura musical morrer e nossa cultura, né? Então, foi bom você ter entrado nesse assunto, né? Você é um cara inteligente, né? Para que não deixe a cultura morrer, o que é necessário fazer? Mantê-la, né? Mantê-la viva, não esquecer, tocar nos assuntos para futuras gerações, incentivar. Se você tem um talento, a gente comentou sobre o conjunto habitacional Jorge Assis de Oliveira Asa Branca. Eu conversando com a Dona Simone e com o Anderson, a Simone me relatou que tem uma menina lá que escreve maravilhosamente bem. Entendeu? E aí já vai dar ou seja, estou dando um toque para a cultura. Eu tenho os meus projetos, os projetos que eu levei para a campanha, eu vou tentar dar prosseguimento a esses projetos, entendeu? De alguma forma eu vou estar aparecendo, pegando a assinatura de um, de outro, exatamente. Né? Não pode deixar, né? Dentro do armário, escondido, guardado. Não pode ser só para mim. É o lance do bem coletivo, né? Não é porque eu não fui eleito que nós não vamos dar prosseguimento no nosso projeto e ajudar o nosso povo. Seria até egoísmo, porque tem gente que eu só vou apresentar depois que eu tiver um mandato na mão. Não é assim, cara. Aí perde a oportunidade de antecipar boas ideias, né? Eu vou estar trabalhando aí nesse ano 2021. Querendo ou não, você é o representante das 68 pessoas que te acreditaram em você, né? Sim, graças a Deus. Cristóvão, nós estamos falando com o Cristóvão do Rock, né? Sobre a forma dele agradecer, de a gente conversar com ele, saber das suas ideias, né? Dos seus projetos e coisas muito importantes. Eu e Márcio Vinícius estamos aqui. Lembrando que daqui a pouquinho tem um amigo Fábio com o seu programa. Ô Cristóvão, para que nós possamos... você falou mobilidade urbana. Sim. Você queria falar? Fala pra gente. Olha, mobilidade urbana. Quando a gente fala nesse assunto, eu acho que é lei 12587, né? A gente fala de mobilidade urbana. A primeira coisa que a gente vem em mente é os veículos automotivos. Exato. Né? A gente esquece do passeio público que são as calçadas. Exatamente. E a gente eu fico triste por isso, porque o meu pai foi cadeirante. Eu quero deixar ressaltado aqui que meu pai fez o segundo AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, numa convenção do PMDB na Câmara Municipal. Nossa. Tá? Então, eu sei o quanto que é difícil as calçadas, sei que o nosso trânsito está difícil, cada vez mais difícil, com poucas sinalizações. A falta de incentivo ao uso de bicicleta, a falta de incentivo para aquela pessoa que aqui, queira ou não queira, quase tudo é perto. Hoje a gente sofre um efeito da centralização, e eu penso em descentralizar. Antigamente, a gente tinha 2 mercados em Bom Jesus, e eles ficavam no centro. Exatamente. E hoje a gente tem os mercados nos bairros. Nos bairros, e eu fico triste em saber que tem pessoas que falam que Bom Jesus não evoluiu. Candidatos eleitos que falam que Bom Jesus não evoluiu. Aí a gente tem isso aí. Mas mesmo com essa situação, uma das coisas que me chamou a atenção foi um diálogo que teve do gestor atual, né, com um pré-candidato, um candidato a prefeito da cidade vizinha, tratando-se sobre o assunto da terceira ponte. Eu lembro que na época, uns 25 anos atrás, houve esse assunto. Inclusive na audiência pública eu questionei sobre. A gente teve uma audiência pública em 2019, eu questionei sobre essa situação, como também a gente vai tocar no assunto lá do escadão, tá dentro da mobilidade. Por causa do e tempo. o que acontece? Eu creio, cara, que a terceira ponte é uma maneira viável, mas a gente tem que ter campanhas de incentivo ao menos uso de veículos automotivos, entendeu? Certo. E aí, voltando sobre a mobilidade urbana, eu lembro que eu participei de uma audiência pública e eu questionei os vereadores sobre a quantidade de poste que tem naquele acesso, naquele escadão do Morro do Calvário. Isso, eu lembro disso. Nenhum dos 13 souberam me responder. Houve aquele silêncio na Câmara. Um monte de poste ali. Sim. Pra nada. E outras cidades. Aí, eu cheguei e perguntei, vocês sabem quanto que estão acesos? Ninguém soube responder. Eu falei, são 54 postes, são 3 postes e meio. Não vou dizer 4, porque um acende e apaga. E um poste dando choque. Aí, ó. E aí, aquela população que utiliza aquele escadão ali como acesso, que é uma mobilidade urbana, ela se torna perigoso. E aí, quando a gente fala de mobilidade urbana, quando ele falou sobre terceira ponte, eu me lembrei da usina. Quero mandar um abraço pro Maurício, pro Mimi, pro Valceni, pro Jailton da Penha. De lá. A gente tem aquela ponte que já era para ter feito uma passarela anexa aos dois lados, entendeu? Além disso, eu tive visitando lá no período eleitoral, não no período eleitoral, mas sempre eu vejo lá, a falta de pavimentação. Quando chove aqui em Bom Jesus,
Eu fico triste em saber que tem moradores, cidadãos burgueses que moram lá, que ao sair da sua casa, eles se deparam com lama. Muita lama. E eu, Cristóvão, não sei se as pessoas que estão nos assistindo agora vão lembrar que a rua José Barço Borges só ia calçamento até na subestação da Sérgio. E eu morava próximo à Secretaria de Obra. Então, quando chovia, para chegar no colégio era terrível. Nossa. Então, vai um pedido aí, tá? Para o próximo gestor que possa olhar com atenção a pavimentação urbana. E um dos pedidos, outras coisas que eu estava comentando com os populares lá, é sobre a questão da saúde. O que acontece? Lá, quando alguém passa mal, tem que ligar para o motorista, mas ligar para o telefone particular dele. Então, conversando com algumas pessoas, a gente chegou a uma ideia seguinte, de fazer essa gestão municipal, de fazer uma área de repouso anexo e colocar dois motoristas, ou 3 motoristas, intercalando 24 com escalas legais. Por quê? Eu tive relato de pessoas que ligaram e não obtiveram êxito, ligaram para uma outra ambulância de APAK, quando chegou o seu familiar estava morto. Então vai essa situação, vai esse pedido para a gestão municipal atual para melhorar essa situação, tá? A situação da ponte e a pavimentação urbana. Na Nova Bom Jesus, o que mais me deixou triste, além da falta de pavimentação, tal, foi uma criança me falar assim: o que você acha que deve ser melhorado aqui? A gente precisa de um parquinho para brincar. Não tem. E não tem um parquinho para brincar. Aparentemente, simples. É coisa muito. Aí a gente questiona os vereadores. Alguns deles reeleitos. Cadê claro. O gestor. Uma criança pediu um parquinho para brincar. Será que eles sabem que essa criança vem pedindo isso há muito tempo? É isso aí. Muito tempo. É isso aí. Pelo amor de Deus. Então, como é que fica a sensibilidade Ele tem medo de ir lá, às vezes ouvir isso da própria criança, ouvir dos pais, né? Uma cobrança, né? Mas aí é hora da bem a gente não passar a mão na cabeça de quem vota. Sim. Porque se isso está acontecendo, porque nós também somos culpados, acima de tudo. Porque a gente votamos mal, a gente cai em puaia, em conversa fiada, a gente vende votos. Sim. Então isso tudo tem que mudar com essa modernidade que está aí, cara. Porque senão a gente vai continuar vindo aqui reclamando dos vereadores eleitos, reeleitos, mas sabendo que a culpa desses caras estar lá é justamente de quem vota neles. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro. A gente não é só cobrar, a gente ter a consciência, exatamente, ver as ações, a atitude daquela pessoa, as falas, né? As ideias, né? Pra gente não cair em poaia. Com certeza, esse que é o lance. Bom, Cristóvão, faltando 5 minutinhos pra gente terminar aqui, que tem o programa do Fábio Silva. Eu gostaria que você usasse aí, Márcio, um bate-bola rapidinho pra você. Eu vou deixar o Cristóvão falar, porque o Cristóvão tem muitas ideias, um cara criativo. Outra coisa que eu quero atentar e pedir à secretaria, atentar a todos, a gente falou sobre cultura, dos requerimentos a quais eu fiz foi o lance da biblioteca municipal. Isso. A biblioteca municipal, desde a época da minha pessoa como estudante, eu nunca vi uma visibilidade dessa biblioteca. Ela funcionou na prefeitura, onde que é o departamento jurídico da prefeitura, funcionou numa sala que hoje é a OAB, depois ela veio, se eu não me engano, ela veio para a FAITEC, depois da FAITEC foi pro Elias Joias e hoje ela está no fórum antigo, no segundo andar, 19 degraus, inacessível. Eles não podem receber mais livro porque não tem aonde colocar. Eu vi esse relato, tinha um computador, não sei se hoje o computador está funcionando, mas tinha um computador no chão, entendeu? Sem cadastro, sem nada. Graças a Deus teve o concurso para bibliotecário, porque estavam um bom tempo sem bibliotecário. Creio eu que a Biblioteconomia Estadual fez uma visita. Tinha que descer, a tem espaço ali embaixo, não tem? Sim, e eu dei algumas ideias. Eu dei algumas opções de locais, mas infelizmente, a gente ainda não é... Gente, os vereadores, esses caras que são responsáveis, são nossas autoridades, têm que ter a hombridade, cara, a humildade e serem, acima de tudo, flexível para as boas causas. Eu não vou pegar o projeto do fulano porque não é meu. Cara, pelo amor de Deus, cara, isso é um atraso, é uma regressão, né? De ideias. A gente falou sobre mobilidade, sobre essa situação aí da Biblioteca Municipal. Eu lembro de uns requerimentos que eu fiz lá no Complexo Esportivo Sebastião Pimentel Marques, que muitos conhecem como Campão. Isso. Que fica sem sinalização, sem nada. Para que o prefeito iluminasse as laterais do campo. E para a ergonomia do local seja adequada, porque são os paralelepípedos desnivelados. Infelizmente a gente não obteve, mas a gente teve ali, peguei algumas assinaturas com alguns populares que ali frequentam, fui no Laguinho, fui em outros locais onde que tem a prática esportiva para a gente conseguir isso aí. Mas mesmo com esses pedidos não foi atendido. Mas nós não vamos parar. Desistir jamais. Cristóvão, você vai voltar com certeza numa outra oportunidade, mas uma pergunta rápida antes de finalizar aqui, né?
Tá preparado para a próxima daqui a 4 anos? Se Deus quiser, estamos aí representando o povo. Nós já estamos aí. E agradeço todos vocês que me deram esses 68 votos. Nós vamos trabalhar junto para o bem coletivo. A gente não pode pensar no individual, a gente tem que pensar no coletivo. E no coletivo, jamais. As coisas funcionam. E como diz o Belchior, amar e mudar as coisas é o que me interessa mais. É isso aí. E outra coisa, eu gostaria que você também, olha, gente, a partir de agora, você vai deixar a musiquinha do Pelé para que nós possamos estarmos rodando aqui na programação da rádio, exatamente. Tá? A homenagem que nós queremos fazer, porque ele também merece a nossa homenagem, não só a sua, mas de todos os jesuenses. Eu fico feliz com esse retorno de vocês, essa compreensão, e eu quero que essa compreensão seja também absorvida por todos os músicos da noite, todos os professores que dão aula de música, a Lira Operária, vem fazer esse pedido à Lira Operária, para que me ajude a homenagear um cidadão portuguesense, porque através do poder público eu não consegui. E nós, unidos, nós faremos até melhor do que o poder público. Concordo com você. Entendeu? Boa. Um abraço a todos vocês, hein? Obrigado. Pela moral. Valeu. Obrigado. Moral Valeu, você querido. sempre tem, rapaz. Não, nós temos o moral aqui de ter a sua cara. pessoa aqui. Obrigado. Valeu. Bom, falamos assim com o Cristóvão do Rock aqui na Top. Mais uma vez, nosso agradecimento a você, Márcio Vinícius. Obrigado, irmão. Tudo de bom? Obrigado, realmente. A todos vocês de casa, dos nossos amigos internautas, nossos agradecimentos, os nossos 40 ou mais, 300 e poucos, né, internautas que antenaram com a gente, curtiram a nossa programação, nosso carinho especial. Propaguem, viu, gente? Sempre teremos uma figura dessa espetacular como essa aqui que vai voltar outras vezes. Tem muita coisa a você falar. Nós vamos falar. Olha só, meus amigos portuguesenses, aproveitando, eu mandei uma mensagem para a Federação Estadual de Skate, tá? Porque é um dos nossos grandes sonhos, das nossas lutas. Não é porque a minha geração não conseguiu que a outra não vai conseguir, tá? E a gente, na minha geração, é nós mesmos que lutávamos. Nós pequenininhos com 10, 12 anos, era difícil ser ouvido pelos maiores. E aí agora, o que acontece? Eu recebi um feedback da Federação de Skate, que depois a gente vai tocar esse assunto aqui, tá? Vamos tocar nessa parada aqui, já que nós não queremos que os nossos jovens sejam envolvidos com drogas, com bebidas, com violência, a gente tem que promover cultura, esporte e lazer.